Você vai precisar ver ele aqui, né? Não, ele precisa medir. Acho que precisa medir aqui. Não, vira a câmera para cá. Isso. Deixa eu passar aqui. Bom dia a todos. Eu sou o professor Matheus Lucchesi. Assim como meus colegas, eu também me coloco nesse processo formativo, né, que é o mestrado profissional Prof.Philo. E nessa jornada, assim como os teóricos que serão apresentados, que estão sendo estudados, né, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, eu também me coloco como um aluno, como um estudante que se aprofunda na parte teórica, no conhecimento, num conceito específico, mas que também se abre para esse contexto formativo, onde a filosofia também nos oferece essa oportunidade de ressignificar essas nossas experiências no nosso trabalho, na nossa jornada na rede pública estadual, onde atua como professor desde 2021. E, nesse sentido, eu escolhi a temática do meu trabalho explorando desafios filosóficos na educação básica, uma abordagem teórico-metodológica para o ensino de filosofia, sobre a orientação da professora Adriana Matar Mamari. Diante dos desafios encontrados entre os professores na sala de aula, na rede pública, nesse processo de ensino de filosofia, eu escolhi para a gente estar refletindo, né, e é uma citação, uma referência que também me fez refletir muito quando eu comecei a desenvolver a introdução e o primeiro capítulo da minha dissertação, né? E Dewey traz para a gente essa citação, essa reflexão. Teoricamente, ninguém duvida da importância de incentivar na escola os bons hábitos de pensar, mas além de não se reconhecer tanto isso na prática quanto em teoria, mesmo em teoria não se reconhece suficientemente que tudo que a escola pode ou precisa fazer pelos alunos, no que visa a sua mente ou espírito, é desenvolver a sua capacidade de pensar. Nessa perspectiva de Dewey, eu também me colocava nessa jornada, também me deparando com esses desafios encontrados no ensino de filosofia, né? Qual que é o papel do professor? É educar para o pensar ou é pensar para educar? Então, a pesquisa ela busca, nesse sentido, compreender e propor novos caminhos para a consolidação de um ensino filosófico que seja, de fato, contextualizado, né, que dialogue com a realidade dos estudantes, que valorize também as suas perspectivas, que valorize as suas diversidades, mas que também incentive o exercício da sua cidadania, né, que valorize a sua participação, não apenas ali no ambiente escolar, mas também que o ambiente escolar, que a escola também faça parte da sua vida como algo significativo, algo que possa também já prepará-los, não para a vida, como o Dewey vai colocar, mas prepará-los para enfrentar os caminhos e os desafios que eles também enfrentarão na sociedade contemporânea. Nesse sentido, essa temática, ela parte da compreensão de que a filosofia ela deve assumir um espaço importante, sim, no currículo escolar, né, desde que ela seja articulada com práticas pedagógicas e um projeto educativo que seja comprometido com a formação integral dos estudantes. A questão problemática que vai nortear e orientar o desenvolvimento dessa pesquisa é a seguinte: como superar os desafios pedagógicos e conceituais enfrentados pelos professores de filosofia na educação básica, a fim de articular e implementar um novo paradigma didático filosófico que estimule o pensamento crítico e o envolvimento dos estudantes com a disciplina. E partindo então dessa problematização, o objetivo da pesquisa ela consiste em contribuir com o aprimoramento da qualidade do ensino de filosofia, né, analisando aí
sobre a perspectiva teórica crítica dos filósofos proposto, a maneira de como os estudantes interagem e se relacionam com essa disciplina, né, com essa área do conhecimento. A base teórica da pesquisa se fundamenta nas contribuições dos dois filósofos, John Dewey e Paulo Freire, né? As obras utilizadas são Democracia e Educação, de John Dewey, onde a obra estabelece alguns fundamentos teóricos que nos permite compreender a educação como um processo de reconstrução de experiência e também como uma prática social enraizada nos princípios democráticos, né? Vale a gente ressaltar que Dewey, a filosofia de Dewey é pragmatismo, é o pragmatismo, né? E o pragmatismo ele enfatiza essa importância da prática, a importância da experiência e das consequências práticas na determinação de verdades e dos valores das ideias e dos pensamentos. É por isso que, logo no primeiro capítulo da dissertação, eu já trabalho essa concepção de educação escolar entre Dewey e Freire. Né? Qual é o conceito apresentado por Dewey e por Freire? Né? E Dewey ele diz que a educação ela vai além de uma transmissão de conhecimento. A educação ela deve surgir como um resultado da participação ativa tanto dos professores como dos alunos, né? E nesse sentido a escola ela não deve ser um ambiente isolado da vida cotidiana, né? Como eu disse lá no início, a escola ela deve ser um lugar que simplifica essas experiências, que purifica e que melhora também a vida do estudante, né? Não somente o aprendizado. E aí nós podemos citar também Paulo Freire, que ele vai dizer: a educação não se trata em transmitir conhecimentos, né? Educar também é educar para o pensar, né? Trazer as experiências dos alunos e, a partir dessas experiências, construir novos conceitos. Então, para complementar essa visão de Dewey, nós temos a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que também apresenta uma perspectiva crítico e libertadora, né, ao defender a educação como prática de liberdade, onde nós podemos enxergar o estudante, o aluno, como protagonista do seu próprio aprendizado, e o professor é aquele que vai aparecer não como aquele que deposita o conteúdo, mas aquele que vai mediar, né, fazer essa intervenção do processo educativo entre o conteúdo e entre a experiência. E, nesse sentido, a pesquisa ela caminha um pouco nessa direção de apresentar essas duas bases teóricas, né, essa fundamentação teórica, olhando para a realidade escolar do município de São Carlos, e poder compreender de que maneira que está sendo estabelecido o ensino de filosofia, né, de que maneira que os professores estão lidando com esses desafios, com essas novas metodologias que são propostas na rede pública estadual. No campo específico do ensino de filosofia, a pesquisa também se fundamenta em Silvio Galo. Eu peguei um texto, A Filosofia e seu Ensino, Conceito e Transversalidade, onde o Silvio Galo ele vai apontar o papel da filosofia no currículo escolar, né? E, ao mesmo tempo, ele vai oferecendo uma perspectiva de filosofia, né? De que maneira que tem que ser essa filosofia, de que maneira que tem que ser o ensino de filosofia. E Silvio Galo ele fala: a filosofia ela deve ser transversal, ela deve ser crítica, ela deve ser articulada com as outras áreas do conhecimento, né? Portanto, eu coloquei uma citação e compartilho com vocês. Ao ensinar filosofia, tomando como objetivo central o desenvolvimento de certas habilidades específicas, como leitura de textos, articulações e saberes e sua contextualização, corremos o risco de desfilosofar a aula de filosofia pela perda do conteúdo específico. É interessante que o Silvio Galo ele faz uma problematização do próprio ensino de filosofia, né? Ele deixa claro para a gente que o professor ele precisa ter clareza do que é filosofia para que então se possa ensinar filosofia, né? E então ele faz um alerta, né, aos professores de filosofia diante dessas dificuldades, diante desses desafios. Primeiro,
deve-se ter uma atenção ao filosofar como um ato de processo. Segundo, deve-se ter uma atenção à história da filosofia. Terceiro, deve-se ter uma atenção à criatividade, sabendo que a filosofia é o lugar de construção de conhecimento, e muito se fala, né, de despertar no aluno o pensamento crítico, né, o senso crítico. Silvio Galo, ele tenta dialogar com essa afirmativa que muitas vezes nós temos em mente e também discutimos muito durante a nossa trajetória no Prof. Filho, né? Observa-se o quê? Que atualmente o ensino de filosofia ele está muito fragmentado, né? Ele está muito conteudista, pautado muito no discurso, no desenvolvimento de competências e de habilidades, que é o que a gente vê hoje no nosso currículo e que é estabelecido pelos parâmetros curriculares nacionais, né? E esse desafio, portanto, ele consiste em olhar para esse material, olhar para aquilo que nos é oferecido e saber articular, né? Criar diferentes perspectivas filosóficas que possam, de fato, favorecer o desenvolvimento da experiência filosófica, né? Que possa, de fato, colocar o aluno como protagonista e o professor como aquele que vai auxiliar, que vai mediar esse processo de construção e desenvolvimento de pensamento do aluno, né? Portanto, ensinar filosofia é lançar-se no desconhecido, né? É adentrar-se nas especificidades da existência humana. E dessa maneira, nós podemos entender, então, pensar que o ensino de filosofia, ele tem a sua própria potência, né? E essa potência está no próprio ato educativo. Nesse ato que vai se constituindo através dessa jornada onde professor e aluno se colocam como construtores do pensamento. Diante dessa realidade, então, problemática, o ensino de filosofia também ele é complementado por Walter Corran, né? Eu apresento aqui a obra Filosofia, o Paradoxo de Aprender e Ensinar, né? E essa obra ela contribui com o estudo porque Walter Corran ele analisa essas dificuldades entre o ensino de filosofia e as concepções tradicionais de aprendizagem, né? O Corran ele vai questionar essa relação entre o ensinar e entre o filosofar, propondo que o ensino de filosofia seja compreendido como uma prática paradoxal, né? Uma prática que seja aberta ao inusitado, ao desconhecido, ao inacabado, onde o ensinar é ao mesmo tempo aprender e a filosofar com os outros. Dessa forma, a pesquisa, bem como a dissertação, ela se estrutura em 3 capítulos, né? No primeiro capítulo, eu trago um pouco desses fundamentos históricos e teóricos do ensino de filosofia, passando, então, desde a história da filosofia no Brasil, assim também como o ensino da filosofia no Brasil, e apresentando, então, essas contribuições de John Dewey e Freire para o conceito de educação escolar, como também as contribuições de Silvio Galo e Walter Corran para o conceito de ensino de filosofia. No segundo capítulo, eu desenvolvo o ensino de filosofia na realidade escolar, né? Como que está sendo desenvolvido o ensino de filosofia e como que preparado as aulas de filosofia nas escolas públicas do município de São Paulo, né? Tendo sempre em vista essas práticas inovadoras que muitas vezes se apresentam a nós, professores, como algo que nos é imposto, né? Mas que também nos permite ter uma certa autonomia para poder modificar, para poder transformar e ressignificar esse espaço, esse ambiente escolar, as nossas aulas em vista das experiências que nós já temos com as outras escolas, né? E nesse mesmo capítulo, eu trabalho a importância, então, de ainda se ter uma formação e uma capacitação dos professores em vista de um ensino que seja, de fato, que valorize, de fato, a experiência do aluno, né? Olhando aí para essa realidade, não apenas do ensino, mas a realidade escolar, a realidade da sala de aula, a realidade do aluno, numa perspectiva que coloque aluno e professor como protagonistas
do seu próprio ensino. No capítulo 3, apresento um pouco, então, faço um levantamento dessa análise de dados e desafios, né, que são encontrados no ensino de filosofia, quais são as discussões, quais são as opiniões dos professores, quais são as resistências, as aceitações por parte dos professores e por parte dos alunos. A proposta da pesquisa, ela culmina, portanto, na apresentação de um produto educacional, né, que nada mais seria do que criar espaços de diálogo filosófico em contexto escolar, né, fugir um pouco da sala de aula, onde o professor é aquele que vai depositando conteúdo, né, educação bancária, como fala Paulo Freire, e começar a olhar, começar a investigar quais são os ambientes propícios onde a filosofia possa, de fato, se estabelecer como mestra, né, como, num sentido hermenêutico da palavra, né, como aquela que movimenta, como aquela que conduz, como aquela que permite essa experimentação, de fato, vivida na vida através do ambiente escolar, né, e que, de fato, esse espaço de diálogo filosófico seja, então, voltado para o desenvolvimento do pensamento crítico, da escuta ativa e da construção coletiva do conhecimento. E nessa perspectiva teórico-prática, os resultados que se esperam e que já tenho analisado, eles apontam para um fortalecimento da disciplina de filosofia na educação básica, ampliando, então, essa discussão, o debate, né, aprofundando a reflexão sobre a importância da filosofia na formação de sujeitos autônomos, de sujeitos conscientes de seu papel na sociedade. Portanto, a pesquisa, ela desmitifica a ideia de uma filosofia secularizada e se apresenta como uma filosofia autêntica e contextualizada, né, pautada, então, na vivência, na experiência escolar, não como um conjunto de saberes distante, mas como possibilidade para se compreender o mundo, para se agir criticamente e com ele transformá-lo. É isso. Obrigada, Matheus. Continuando as comunicações, agora a comunicação do discente Benedito de Paula Rodrigues com o tema Educação Crítica e Formação Cidadã. Reflexões sobre o papel da filosofia no ensino médio. Só vou tirar a apresentação do Matheus para não parecer que é a sua, tá? Pode, né? A previsão seria até... Seria terminar agora, professor. Então, a gente pode... Deixar o Benê para de tarde? É. Pode ser. Sabe por quê? Porque já está um pouco esvaziado e talvez